Olá, igreja, tudo bem? Nós vamos começar agora mais uma introdução para a nossa lição da Escola Dominical de Domingo. Hoje nós vamos prosseguir no nosso tema geral, Famílias Firmadas no Evangelho, e a lição de hoje tem como tema Famílias Dependentes da Graça. Nessa lição, nós vamos tentar entender que exigir performance ou tentar corresponder às expectativas da família irá te sobrecarregar se você não aprender a depender da graça. Nós vamos ver por que é que nós não temos como corresponder às expectativas e nem trabalhar de forma à perfeição se nós não contarmos com a graça de Deus sobre as nossas vidas. E nós vamos ver que tentar alcançar esses padrões sem depender de Deus é o que tem causado nas nossas famílias grande parte dos problemas e dos conflitos que nós enfrentamos e que nós vivemos. O foco dessa lição, portanto, é reconhecer a nossa própria incapacidade de atender ao padrão de Deus. E quando nós reconhecemos essa incapacidade, isso nos livra da performance e isso nos ensina a depender da graça. Nós vamos ver também que uma família dependente da graça é aquela na qual os seus membros reconhecem e arrependem de seus pecados e estão dispostos a orar e a perdoar e a reconhecer aos demais membros da família como igualmente carentes da graça de Deus. E é assim que nós buscamos estabelecer a harmonia e a paz nos nossos lares. Vamos pensar a respeito de carros. Quando nós falamos sobre carros, nós podemos pensar em padrões daquilo que nós precisamos e daquilo que nós sonhamos. Um padrão, por exemplo, de necessidade de um carro é pneu e motor. Outros elementos são desejáveis, outros ainda são opcionais de luxo. O problema é que se você não souber o que é fundamental e o que é o opcional de luxo, você pode acabar comprando um carro errado ou nem sequer comprando um carro, porque fica sonhando com algo que não é possível se ter naquele momento. Quando nós falamos a respeito de famílias, o que acontece é que muitas vezes nós caímos no mito da família perfeita. Nós achamos que alguns elementos da família que são fundamentais podem ser colocados de lado. Então, às vezes, nós trazemos para a família aquilo que é o luxo, ou aquilo que é um luxo criado pela cultura, aquilo que será inalcançável. Nós criamos esse mito das famílias perfeitas. Mito no qual as famílias podem corresponder a expectativas que nós criamos nos nossos corações e que não levam em consideração a queda do homem depois do pecado. O fato é que a vida não é um conto de fadas. Mas quando nós nos deparamos com a vida e percebemos que ela é cheia de problemas, cheia de irregularidades, nós criamos fantasias para fugir da realidade da vida. É isso que são os contos de fadas. Contos de fadas são fantasias criadas para imaginar um mundo melhor, um mundo onde pela mágica todas as coisas são boas, um mundo no qual existe o príncipe encantado, um mundo no qual existe a princesa perfeita, um mundo no qual tudo termina sempre num final feliz, sem qualquer tipo de esforço, sem qualquer tipo de problema. É a tentativa da humanidade de fugir da realidade da queda sem Cristo. A tentativa de encontrar a possibilidade da redenção sem Jesus. O problema é quando nós saímos do reino da fantasia e começamos a trazer essas fantasias para o nosso dia a dia. Nós achamos que realmente é possível alcançar os padrões de perfeição que são descritos nas histórias. Nós criamos um pedestal e no topo do pedestal nós colocamos a imagem idealizada de um marido, de uma esposa, de filhos ou de pais. Então, nós comparamos a realidade com a imagem que nós criamos nesse pedestal. Nós criamos uma imagem idealizada de família. E isso gera expectativas que não podem ser atendidas porque nós desconsideramos a realidade da queda do homem. Nós consideramos que a perfeição não pode ser encontrada. Quando nós criamos esses ideais de perfeição, então o que nós fazemos é julgar uns aos outros nos nossos lares, achando sempre que nós podemos ser melhores ou somos melhores
e que o outro nunca está à nossa altura. Os pais julgam os filhos julgam os seus pais, maridos e esposas julgam entre si, sempre com esse padrão de perfeição, esse padrão inalcançável. O problema, como nos explica Tim Keller, é que desde a queda, nenhum ser humano foi capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus, quebrando-a constantemente por pensamento, palavra e ato. É isso que a Bíblia nos afirma lá em Romanos, no capítulo 3, versículos de 9 a 12, que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E esse é o grande denominador comum de toda a humanidade. Todos estão debaixo do pecado, todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus. Por isso, quando nós criamos essas imagens e essas expectativas, sem considerarmos a queda e a corrupção do pecado, e sem considerarmos a oferta da graça de Deus, nós criamos conflitos nos nossos relacionamentos. Pensa bem, imagina que você comprou uma Ferrari, e quando você tira a Ferrari da loja, você percebe que ela não anda na velocidade que te falaram que ela andaria. Ela mal consegue subir um morro. Você então desce do carro, abre o capô, e quando você abre o capô, você encontra, para sua surpresa, o motor de um Fusca. Essa é a realidade da humanidade. Mesmo que por fora possamos nos revestir com uma imagem de beleza, por dentro nós temos um motor de Fusca. Nós somos incapazes de termos uma performance suficiente. O problema é que se nós não reconhecermos isso, se não abrirmos o capô do nosso coração para olharmos o que tem lá dentro, nós podemos tentar viver as nossas vidas buscando a performance de um carro de luxo, de um carro esportivo, sem termos as condições, e isso é extremamente frustrante. Nós podemos começar a exigir isso dos nossos familiares, exigir que a nossa família seja uma família de Ferraris, quando na verdade todos os nossos corações são corações de Fusca. Nós podemos descer do carro, podemos empurrar, podemos voltar para o carro, acelerar, podemos jogar o carro numa ladeira para ver se ele acelera, mas no final tudo o que acontece é sobrecarga por causa do pecado. Uma família que não reconhece os pecados uns dos outros e uma família na qual os seus membros não reconhecem o seu próprio pecado é uma família destinada à frustração. Ficaremos frustrados com os nossos filhos, com os nossos pais, ficaremos frustrados com os nossos maridos e esposas, ficaremos frustrados conosco. E às vezes lidaremos com essa frustração tentando fazer coisas, tentando ter uma performance mais excelente. E aí, se fazemos um pouquinho a mais, já nos sentimos no direito de julgarmos os outros e de nos acharmos melhores do que os outros. No livro Catecismo Nova Cidade, de Tim Keller, é dito a respeito do homem na queda. Como a peça de um maquinário incrivelmente sofisticado que esteja quebrada, não funcionamos do modo como fomos designados devido à queda. E o que é a queda? Deus criou os seres humanos com a capacidade de guardar perfeitamente a sua lei. Mas isso se perdeu quando o primeiro humano e representante da raça humana, Adão, escolheu rebelar-se e desobedecer a Deus, caiu em condição de pecado e nos arrastou a todos com ele. A Bíblia descreve essa condição de vários modos: rebeldia espiritual, cegueira, doença, prisão e morte. E como é que isso nos afeta hoje? Como resultado da queda, nós não somos apenas espiritualmente impedidos, mas também totalmente incapacitados. Nós não somos apenas fracos. Não temos o poder inato para obedecer à lei de Deus ou para glorificá-lo. Estamos afastados do Criador e aí, nos nossos lares, estamos também afastados uns dos outros e de todo o restante da criação. Nessa condição espiritualmente deficiente, nós somos incapazes de obedecer à lei de Deus. Somos incapazes também de obedecer a Deus, não só em atos e palavras, mas também somos incapazes de obedecê-los em nossos pensamentos, atitudes e nas nossas motivações. Não é surpresa, portanto, que a paternidade muitas vezes vem ligado com a culpa.
O pai ou a mãe estabelece um padrão para os seus filhos, um sonho quando os filhos ainda estão ali no útero. Estabelecem um plano, mas quando vem o filho, os pais e as mães percebem que não conseguem controlar todos os aspectos da vida, que o seu filho também foi corrompido com o pecado e que o pai e a mãe, que antes tinham planos de criar os seus filhos de uma maneira maravilhosa, se descobrem pecadores. Isso acontece também no casamento. O sonho de um homem, de uma mulher, de constituírem família e quando se juntam, percebem que se casaram com pecadores. Quando nós percebemos isso nas nossas vidas, nós então corremos o risco de ficar sobrecarregados. Sobrecarregados por exigir um do outro aquilo que não seremos capazes de entregar por causa do pecado e às vezes sobrecarregados com nós mesmos, porque não correspondemos às expectativas e aos sonhos que tínhamos para nós. A pergunta é: o que é que nós fazemos com o peso do pecado? Como é que nós lidamos então com a culpa que vem sobre nós? Como é que nós lidamos com o pecado nos nossos lares? Como é que nós lidamos com a corrupção? Como é que nós lidamos com o fato de que somos incapazes de obedecer a Deus em palavras e ações? Como é que nós lidamos com as nossas deficiências na nossa casa? Se nós nos sentirmos sobrecarregados, muitas vezes lidamos apenas com agressividade, com maldade e com falta de comunicação. Mas se nós aprendermos a lidar com a culpa do pecado, sem tentarmos fazer coisas para aliviá-la, mas dependendo da graça de Deus, então nós encontramos um caminho melhor para as nossas vidas. Se nós queremos que as nossas famílias sejam centradas no Evangelho, então nós devemos trazer o Evangelho para suportar os nossos próprios fracassos. Precisamos aprender a substituir a performance pela profunda dependência de Deus, substituir a cobrança pela graça, substituir o desejo de agradar o outro pelo desejo de agradar a Deus. Precisamos substituir o desprezo pelo pecado do outro pelo reconhecimento do nosso próprio pecado. A essência do Evangelho é que Deus nos aceita por causa do que Jesus Cristo fez e não por causa daquilo que nós fazemos. E nós precisamos entender isso nos nossos lares. Que se somos aceitos por Deus, não é porque somos perfeitos ou melhores que ninguém, mas é porque Deus é gracioso. Como diz lá em Romanos, no capítulo 5, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. E a pergunta é, será que nós temos estendido essa mesma graça para os membros das nossas famílias? Será que nós temos tratado com graça aquelas pessoas à nossa volta da mesma forma como nós fomos tratados com graça por Deus em Cristo Jesus? É reconfortante quando nós recorremos ao Novo Testamento. É reconfortante ver que a nossa redenção em Cristo indica que nós podemos, mesmo nessa vida, nos tornar cada vez mais semelhantes a Deus. Mas isso acontece na medida em que vamos crescendo no conhecimento de Deus, da sua palavra e do seu mundo. E então, nós começamos a ter cada vez mais pensamentos como o do próprio Deus. Desse modo, somos renovados no conhecimento e passamos a parecer mais com Deus em nosso modo de pensar. Essa é uma descrição do curso normal da vida cristã. Mas se nós tentarmos ganhar o perdão de Deus por meio de performance, então nós negamos a graça. E se nós negamos a graça, nós negamos a humildade diante de Deus. E se negamos a humildade diante de Deus, então nós não crescemos mais no conhecimento de Deus. E se não crescemos no conhecimento de Deus, jamais nos tornaremos pessoas melhores e famílias melhores. Nós precisamos entender que o nosso Pai Celestial nos ordena confessar os pecados, nos arrependermos, confiarmos em sua promessa de perdão. É assim que nós começamos na vida cristã e é assim que nós caminhamos na vida cristã, dependendo de Cristo Jesus e não de nós mesmos. A pergunta 32 do nosso catecismo pergunta
Como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto? E a resposta é que a graça de Deus é manifestada no segundo pacto em Ele, Deus, livremente prover e oferecer aos pecadores um mediador e a vida e a salvação por meio dele. Esse mediador é Jesus Cristo. Ele exige fé como condição de interessá-los nele. Promete dar o Espírito Santo a todos os seus eleitos para neles operar a nossa fé, como todas as mais graças salvadoras, e para os habitar e praticar toda santa obediência como evidência da sinceridade da fé e gratidão para com Deus e como caminho que Deus lhes designou para a salvação. Ou seja, Deus manifesta a sua graça na pessoa de Cristo Jesus. E é quando nós reconhecemos a nossa incapacidade de nos salvarmos a nós mesmos e recebemos Cristo Jesus em arrependimento e fé, que nos é dado o Espírito Santo, que nos capacita para nos tornarmos pessoas melhores, cristãos melhores. É libertador descobrir que somos pecadores, porque isso nos mostra a graça oferecida em Jesus Cristo, e é somente quando pecadores arrependidos buscam Jesus Cristo é que eles podem ser transformados. Por isso, os nossos lares precisam ser lares evangélicos, e lares evangélicos são lares nos quais a graça de Deus é reconhecida, no qual nós percebemos que não é por cobrança que nós mudamos os outros, mas pelo poder de Deus, pela oração e pela palavra. Um lar cheio da graça é um lar onde nós estendemos ao outro a mesma misericórdia e compaixão que nos foi estendida por Deus. Um lar cheio da graça é um lar no qual, antes de apontarmos os dedos, nós buscamos primeiro tirar a trave dos nossos próprios olhos, reconhecendo os nossos pecados, pedindo perdão e nos arrependendo. É por isso que o Evangelho não é apenas uma mensagem para aqueles que estão perdidos, mas é uma mensagem também para aqueles que foram encontrados. É uma mensagem que precisa estar presente nos nossos lares todos os dias. Nós precisamos viver pelo Evangelho. A pergunta, portanto, é como você vai lidar com uma criança desafiadora? Como vai lidar com os erros de seus pais? Como você, marido, lidará com as falhas da sua esposa? E você, esposa, por que espera a perfeição do seu marido? Todos nós queremos acertar, nós planejamos acertar, mas as reações são tão imprevisíveis, tanto as nossas quanto a do outro. Nós precisamos reconhecer que as nossas intenções, as nossas motivações sempre serão misturadas, contaminadas pelo pecado. As nossas palavras, as nossas ações sempre poderão ter um quê de pecado nela. Por isso, nós precisamos aprender a confiar na graça de Deus. Ele é gracioso para você, Ele é gracioso para com a sua família. A busca da perfeição vai esmagá-lo. A busca da perfeição vai destruir a sua família. A busca da perfeição pessoal ou da perfeição do outro vai destruir vocês. Mas a graça traz descanso. Nesse domingo, nós vamos estudar o texto de Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. E eu queria te convidar a fazer a leitura desse texto antes da lição de domingo. Eu queria te convidar para que você já venha preparado, para que você leia esse texto, preste atenção e tente entender o que Jesus está dizendo. Ainda como preparação para a nossa escola dominical, leia em Lucas, no capítulo 17, os versículos de 20 a 37. E perceba como o questionamento de será que o reino de Deus já chegou é respondido por Jesus com a ideia de que sim, o reino de Deus já chegou. As pessoas já estão se amontoando em volta de Jesus, percebendo os sinais. E se o reino de Deus já chegou, então é necessário trazer novos valores religiosos. Os valores antigos não se aplicam mais. É isso que Jesus ensina por meio das parábolas. Jesus nos ensina a viver no reino de Deus. Jesus nos ensina os padrões do reino de Deus. E se as nossas famílias fazem parte do reino de Deus, então elas precisam se encaixar nesse padrão. Leia também Lucas, capítulo 18, versos de 15 a 17. Perceba como esse episódio, logo depois da parábola que você leu, e que será o texto estudado nesse domingo, como o fato de Jesus apontar para uma criança como sendo um modelo com o qual nós devemos nos identificar para entrarmos no reino dos céus, como isso aponta para a diferença entre alguém que confia em si mesmo e para alguém que, como uma criança,
depende da graça e da misericórdia dos seus pais. Eu queria te convidar para domingo, às 10h15 da manhã, estar aqui na igreja, para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Nós sempre faremos assim. Enquanto tivermos as restrições da pandemia, durante a semana eu envio esse vídeo, você assiste, faz as leituras, medita um pouco, mas domingo, às 10h15 da manhã, é onde nós olhamos para a palavra de Deus e deixamos a palavra de Deus falar aos nossos corações, transformar os nossos corações. Durante o vídeo, nós ensinamos a teologia, ou seja, o padrão de Deus, mas é a palavra de Deus no domingo que nos convence, que nos motiva e, acima de tudo, que nos aponta um caminho gracioso para vivermos uma vida de obediência, sem legalismos, uma vida de transformação. Por isso vem, domingo, 10h15 da manhã, nós estaremos estudando a palavra de Deus e deixando o Espírito Santo, por meio da palavra, mudar os nossos corações. Deus te abençoe e até domingo.